Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Dom Tomé, um dos assuntos que mais se comenta nos últimos tempos é a tal da reforma da Previdência, que todo mundo diz que ela é importante e necessária para os cofres não quebrarem, os cofres da União. A questão é como chegar a um consenso para que essa reforma não prejudique tanto assim os trabalhadores. Por outro lado, também ajude, né, aos cofres. A gente vê aí que ao longo dos anos se manter desse jeito que está, daqui a pouco não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria de ninguém. Mas como chegar a esse meio termo? Será que é possível? Veja bem que a reforma da Previdência é uma das grandes reformas que o Brasil precisa realizar. Porém, é uma reforma que muitos governantes, já desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso, o presidente Lula, a presidente Dilma, deveriam ter realizado e não realizaram. Foram protelando continuamente. E, de fato, parece-nos que o presidente Michel Temer tem agora o desejo de levar adiante esta reforma. Primeiro, ela não pode ser feita a toque de caixa. Tem que ser muito bem discutida, e discutida, eu acho, não só pelo Congresso, deputados federais e senadores, mas também ouvir a sociedade, os sindicatos e outras organizações que reúnem os cidadãos, as cidadãs do Brasil. Não é uma discussão que deve ser feita somente ao interno do Congresso, mas a sociedade civil também tem que participar desta discussão. Segundo, parece ser interessante essa ideia que vai criando força de igualar para os próximos trabalhadores o sistema previdenciário dos funcionários públicos, dos militares, com aqueles que trabalham normalmente na sociedade civil, nas empresas ou então os autônomos. De fato, a gente não entende bem por que militares e os funcionários públicos precisam ter um regime diferenciado de previdência social. Parece que nos tempos atuais isto não tem mais razão de ser, ou poderia ser feito de um modo um pouco diferente. Também existem alguns privilégios pendentes na sociedade brasileira de pensões, alguns outros tipos de benefícios do Estado, ou até mesmo de aposentadoria, que precisam, de fato, serem revistos. Também já perderam, alguns deles, a sua razão de ser, e não se justificaria mais hoje na sociedade em que nós vivemos. Mas, por outro lado, essa reforma da Previdência tem que garantir os direitos das pessoas empobrecidas. Normalmente, os empobrecidos começam a trabalhar antes e começam a contribuir com a Previdência Social muito antes. A pergunta que se faz é esta: aqueles que começam a trabalhar logo na primeira juventude, eles deverão esperar o mesmo número de anos para a aposentadoria daqueles que somente vão começar a trabalhar depois da universidade, depois da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, enfim, que critério poderia ser usado para não fazer com que os empobrecidos pagassem mais tempo por uma aposentadoria ou por um benefício diante de outras pessoas que começam a contribuir somente mais tarde, né? Então, esses direitos dos trabalhadores mais empobrecidos precisaria ficar garantido. Uma outra questão que não se fala, mas precisaria ser vista, é o caso de grandes empresas ou grupos da sociedade civil que têm dívidas milionárias ou até bilionárias, se poderia dizer assim um pouco figurativamente, com a Previdência Social. Por exemplo, os times de futebol. São muitos os times de futebol que têm dívidas enormes com a Previdência Social. E outras organizações civis
outras organizações, empresas ou empresas ligadas ao Estado têm grandes dívidas com a Previdência. Isso precisaria ser sanado. É lógico que essas dívidas não resolvem totalmente o problema deficitário da Previdência, mas seria já uma forma de corrigir equívocos e tendências que vão se arrastando por anos e anos. Então é bem-vinda, a partir do presidente da República, esse desejo da reforma da Previdência. Mas seria bom que ela fosse amplamente discutida, não só no Congresso, mas também na sociedade, e ela pudesse garantir direitos já adquiridos, sobretudo daqueles que são os trabalhadores mais empobrecidos. Dom Tomé, a gente recebe uma pergunta aqui de um ouvinte, acho uma curiosidade, ele não mandou o nome, mas ele pergunta se padre também se aposenta, Dom Tomé. Sim, os padres, eles pagam a Previdência Social como toda pessoa na sociedade. A partir do momento que ele é ordenado sacerdote e ele tem um trabalho paroquial ou um ofício na igreja, ele obrigatoriamente tem que fazer o pagamento da Previdência Social. Os padres têm os religiosos, de modo geral, não só padres, mas também pastores, temos um código específico para a contribuição com a Previdência. E a aposentadoria no âmbito civil se dá de acordo com aquilo que é previsto para os outros, no momento pelos anos de contribuição e pela idade. Não há uma exceção para a aposentadoria para os padres. Agora, a aposentadoria no âmbito interno da igreja, no sentido de ofícios da igreja, se dá somente aos 75 anos. Quando o padre completa 75 anos, e o bispo também, ele é chamado a fazer uma carta de renúncia, isto é, de colocar o seu ofício, a sua paróquia ou outro trabalho que exerça à disposição da diocese. Não é que ele deixa de ser padre, ele deixa de ter um ofício justamente para aproveitar os anos que restam da vida, mas pode continuar celebrando missas, administrando sacramentos, só que sem uma responsabilidade pastoral. Para o bispo é um pouco diferente. Ao completar 75 anos, ele não é convidado a apresentar a renúncia, mas ele é obrigado a apresentar a renúncia. Quer dizer, todos os bispos, impreterivelmente, quando completam 75 anos, eles apresentam a renúncia, independentemente da vontade deles, eles não exercem mais o ofício de bispo. Continuam sendo bispos, mas não tem mais uma diocese. Então, civilmente, padres e bispos se aposentam como qualquer cidadão comum. Ao interno da igreja, ao completarem 75 anos, devem pedir o afastamento do ofício. Tá certo, então, esclarecido aí para o nosso ouvinte também, tinha curiosidade em relação a isso, a gente sempre fala do 75 anos, né, tem bispo emérito, que é a nova, e acaba ficando afastado, mas de qualquer maneira tá aí, então, a explicação civilmente dentro da igreja são questões diferentes. Dom Tomé, muito obrigado pelas informações, um forte abraço e até amanhã. Um abraço e nos encontramos amanhã neste mesmo horário.